Olá! Tudo bem? Oi, Bianca, como estão as coisas por aí? Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Bianca, quero saber, hein? Tava vendo aí os dados novos aí, bem preocupantes, né? Depois quero saber mais. Tudo bem? Hoje eu agendei aqui uma live com o Luiz, lá da Eslováquia. Daqui a pouco ele vai entrar aí, eu vou convidá-lo. Tô esperando ele entrar. Tudo bem? Vamos conversar aqui hoje com o Luiz, lá da Eslováquia, para contar pra gente como é que tá a situação por lá, né? E a gente dividir informações aqui. Agora há pouco o prefeito daqui de Niterói fez o boletim dele diário, né? Que ele faz todo dia. Ele faz uma live diária contando pra gente sobre como é que tá Niterói, né? A situação daqui. Já até separei os dados pra vocês. Tô esperando só o Luiz entrar. Cadê o Luiz? Deixa eu ver aqui com ele. Deixa eu ver. A Bianca falou que tá complicado, amiga, mas eu te mando mais informações. Manda sim, quero saber como é que tá tudo, né? Como é que estão as coisas aí. Tava vendo aqui alguns dados, preocupa, né? Oi, Tatá, tudo bem? Olá. Tô esperando o Luiz aqui entrar. Já convidei ele, já chamei ele aqui, avisei a ele que tava entrando, mas eu acho que ele ainda não entrou. Deixa eu ver aqui. O Luiz não entrou ainda. Tô esperando o Luiz. Vou conversar com o Luiz hoje. Beijo, Tatá, tudo bem? Vou conversar com o Luiz hoje lá da Eslováquia. Oi, filha. Que vai contar pra gente como é que tá a situação lá, mas ele ainda não entrou, não sei o que houve. Deixa eu ver aqui se ele já tá por aí. Ainda não. Vamos ver como é que tá a situação lá, né? Pelo que eu tô sabendo, assim, lá na Eslováquia, eles tomaram medidas bem, assim, antecipadas. Então, parece que a situação lá tá contornável, mas eu não sei, né? Só sabendo mesmo por quem tá lá, vivenciando e tal. Aqui a gente teve mudanças também, inclusive, né? Saiu um ministro da saúde, entrou outro. E aí, o que vocês acham? Alguma perspectiva com esse novo ministro da saúde? Dá um pouco de medo, né, gente? Eu pelo menos tenho. Gente, cadê o Luiz? Luiz. O Luiz não entrou. Deixa eu ver onde é que ele tá. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pra quem tá entrando agora, eu tô esperando o Luiz, lá da Eslováquia. Eu não sei, ele ainda não entrou. Eu já avisei ele aqui. E ele falou que tava preparadíssimo, mas ele ainda não entrou na live. Vou esperar só mais um pouquinho. Se ele não entrar, eu caio essa, gente. Depois eu entro de novo, tá? Só pra gente continuar. Então, sempre dá uma certa insegurança desses políticos. É verdade, Deise. A gente fica inseguro, né? Não sabe o que vai acontecer. Enfim, eu não sei cadê o Luiz, gente. Ele falou que tava preparado, mas ele não entrou ainda. Cadê você, Luiz? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, cadê ele? Nada do Luiz. Nada dele, gente. Acho que eu vou sair e vou entrar daqui a pouco quando ele estiver preparado, ok? Aí eu volto, vocês voltam pra cá de novo, tá bom? E fiquem atentos. Ah, Luiz chegou! Luiz chegou! Oba! Entrou o Luiz. Agora sim, quase tava saindo o Luiz aqui. Vou te convidar então, você aceita? Olá, sejam bem-vindos. Quem tá entrando agora, como eu falei, eu vou conversar com o Luiz. Ele mora lá na Eslováquia, vai conversar com a gente. Ele entrou, Daisy. Eu ia sair pra voltar, né? Porque né? Oi, Luiz! Olá, Tudo bem? Tá me escutando bem? sim, estou. Não sei porque deu algum problema aqui, eu tive que desligar o. A conexão tá um pouquinho. A conexão tá um pouquinho. Eu não tô. Deu uma travadinha aí. Como é que tá aí agora? Sim, tá meio que travando. Eu vou até Vocês mudar estão de ouvindo o posição Luiz bem? aqui. Tá travando, não tá? Tá travando um pouco. Parece que tá Não melhor. sei o porquê. Tá. Agora parece que tá melhor, Luiz. Acho que agora tá melhor. Acho que Né? sim. Todo mundo ouvindo direitinho o Luiz, vendo o Luiz, me vendo, tudo certo? Juju, oi, Juju. Olá, pessoal, sejam bem-vindos todos. Ó, tem um aqui que tá falando que é você, é o Márcio. Márcio, acho que tá com saudade aí, né?
Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou conversar aqui, como eu estava falando com vocês antes, com o Luiz. O Luiz está lá na Eslováquia, né? Bem Pois longe, é. né, Luiz? É um pouco, né? Um pouco Um longe. pouco longe, né? Você é do Rio? Você é Sou de de São qual? Paulo. São Paulo? De São Paulo, São entendi. Paulo. Então, Luiz, eu quero conversar hoje com você. Eu tenho conversado com muitas pessoas, como eu te falei, né, de diversos lugares do mundo, para saber como é que está a situação. Todo mundo aí vivendo esse momento difícil, né? Vivendo uma pandemia. Nós que somos. Oi, Aninha, minha amiga Ana, tudo bem? A gente que acreditava que era super, assim, né, evoluído, que não ia viver uma coisa dessa. Eu, pelo menos achava, né? Eu tinha isso na minha Pois cabeça. é, né? A gente está vivendo Coisa essa de filme. loucura aí. Oi? Coisa de filme. É, coisa de filme, que a gente achava que só via em série da Netflix, a gente tá vivendo, é muito esquisito. A gente ri, assim, meio que tá brincando, mas é tenso, né? Enfim, eu Sim. separei aqui, Luiz, os dados, porque, assim, o prefeito aqui da minha cidade, de Niterói, todo dia ele faz uma live e informa a situação daqui, tá? Assim como o Ministério da Saúde aqui do Brasil faz também, informa sempre os dados, enfim, atualiza a população. Eu estava vendo aqui de uma forma geral, aqui no Brasil, já são de mortes no Brasil não, minto. Eu vi até primeiro no mundo. As mortes confirmadas, mais de 145 mil, né, no mundo, e casos confirmados, mais de 2 milhões e 115 mil, enfim. Agora, Sim. aqui no Brasil, a situação é a seguinte, tá? Foram 217 mortes a mais em comparação que ontem. Então, de um dia para o outro, foram 217 mortes a mais, para você ter noção como é que está a situação aqui. Isso, assim, pensando que eles estão contabilizando de maneira correta, porque eu não sei se estão, né? Não sei se está tendo uma Sim. contagem ok. Aí são 2.141 mortes já aqui no Brasil, 33.682 casos confirmados aqui, tá? Os estados com mais mortes confirmadas são São Paulo, que é o seu estado, né? Rio de Sim. Janeiro aqui em segundo lugar, Pernambuco, Ceará e Amazonas. No Rio, no estado aqui do Rio, são 4.349 casos confirmados já, com 341 óbitos, infelizmente. Agora, Niterói, que é a minha cidade, que eu atualizei agora os dados com a live, né? São 194 casos confirmados, com 60 em isolamento social. 29 hospitalizados e 14 desses 29 em UTI, em estado grave. Tivemos 14 óbitos e 91 curados aqui na minha cidade, certo, Luiz? Agora eu quero saber como é que tá aí na Eslováquia, né? Vocês ficam aí na Europa Central, né? Faz divisa aí com Áustria, Polônia, tem uns países aí bem próximos. Como é que tá a Isso. situação de vocês? Isso aqui nós fazemos divisa com a Áustria, a Hungria, a Polônia, a República Tcheca e a Ucrânia também. Então a A gente está Ucrânia também. central, no leste europeu. Ah, tá. A situação aqui, por enquanto, está bem tranquila comparado com a maior parte dos países. É mesmo? Nós temos, eu até verifiquei hoje, nós temos 1.050 casos, Certo. houveram 9 mortes. 9, até que é bem razoável mesmo, Sim. né? E desde quando vocês estão fazendo isolamento social? Olha, já faz um mês, quase um mês e meio. Um mês e meio? Já tem um tempinho, né? Assim que começou aqui, o governo já pediu para todo mundo ficar em casa. Ah, é? E como é que foi isso, assim? Foi mais ou menos assim, março, meados de março? Porque o pessoal tem falado que foi assim, 10 de março, 15 de março, por aí? Isso, começou, acho que o primeiro caso, até me lembro, o primeiro caso foi no dia 6 de março. Ah, era uma sexta-feira, a gente recebeu a notícia de que o primeiro caso de coronavírus havia sido confirmado aqui. Então todo mundo já ficou meio que em alerta. Eu sou professor, então eu vou para escolas e tudo mais. Na segunda-feira, quando eu fui dar a minha aula numa escola, eu lembro todo mundo conversando. Eu não entendo a língua aqui, né? Infelizmente eu não falo eslovaco. Ah, não? Como é que você se comunica? Com gestos e tentando me comunicar em inglês. É mesmo? Sim, a língua é bem complicada. Então eu tentei aprender um pouco no começo e depois deixei quieto. Mas, Deve enfim, ser aí eu difícil, né? professor. Ah, é bem, bem difícil. Algumas palavras são parecidas até. Então, depois Ah, do é? tempo, por questão da linguagem corporal e tudo mais, você consegue entender eles. Certo. E foi nisso, por exemplo, eu ouvi os professores comentando a respeito de coronavírus, coronavírus, coronavírus. E eu já olhei para a cara deles assustado. Falei, tem algum caso aqui na escola? Porque todo mundo estava falando deles. Não, não, não. É porque houve um caso numa escola na capital, porque, para falar a verdade, eu estava dando essa aula numa escola numa outra cidade. E aí eles falaram, houve um caso na capital, e dentro de uma escola na capital, e a escola foi fechada. Isso era segunda-feira.
Certo. E eles decidiram fechar mais algumas escolas em alguns outros lugares. E, enfim. E aí, quando foi na terça-feira, eu recebi a notícia de que todas as escolas do país haviam sido fechadas. Isso com 3, 4, 5 casos. Meu Deus, então foi assim bem rápido, né? Foi bem rápido. O governo agiu assim muito rapidamente. Quando foi, se eu não me engano, entre terça e quarta, a maior parte das empresas pararam. Eles pediram para as pessoas trabalharem de casa. Aham. E aí eu recebi a notícia, acho que na terça-feira ou na quarta-feira, de que a partir de sexta-feira Certo. isso seria dia. Então, o primeiro caso foi dia 6. A partir da sexta-feira, dia 13, as Aham. fronteiras da Eslováquia estariam fechadas. Uau! Uma coisa atrás da outra, né? Pois é, ninguém entrava, ninguém saía. Só podia entrar quem tinha o passaporte eslovaco, ou seja, cidadão, ou a Aham. carteira de residência, que é o meu caso. Ah, tá, certo. Eu tenho uma amiga do Rio que estava aí no Rio, estava aí no Brasil visitando a família, e ela voltava realmente no dia 13. E ela tem o passaporte espanhol, ou seja, ela pode morar aqui, mas ela não tem nenhum documento da Eslováquia. Ela ficou na fronteira Áustria-Eslováquia por 5 horas tentando ser liberada. E conseguiu? Conseguiu, depois teve que movimentar muita gente na empresa dela para pedir para os policiais Hum, verificarem no sistema deles de que ela era residente aqui, que ela trabalhava aqui. Caramba, com muito custo, porque realmente eles foram firmes aí, né? Sim, sim. E as pessoas Gente, começaram a respeitar realmente a quarentena. Então, poucas pessoas realmente estavam saindo para trabalhar. Aí o governo já colocou, por exemplo, ônibus, transporte público aqui. Para a porta abrir, você tem que apertar um botão. aham. É Eles já metrô? colocaram É metrô ou é ônibus? Ah, é ônibus, você falou, né? ônibus e o bonde também, os trens. Ah, tá. E eles já colocaram tudo para funcionar automaticamente. Rápido assim? Para ninguém apertar botão, para ninguém ter que tocar em nada. Já começaram a desinfetar todos os ônibus, todos os transportes públicos à noite. Ninguém poderia mais usar transporte público se não tivesse com o nariz e com a boca aberta. Então, logo no Então, início também eles já começaram a exigir o uso de máscara, essas coisas? sim, logo de início. Tanto que eu não tinha máscara, as máscaras já foram vendidas assim rapidamente Rapidamente. para eu poder sair na rua, porque depois de um tempo eles até acho que depois de uma semana e meia eles colocaram a regra de que você não pode sair na rua se você não tiver com seu nariz e boca cobertos. Certo. E luva eles Então, também exigem ou é só máscara? só máscara por enquanto. Aí Eles você, estão como é que você dando fez para arrumar? Porque não tinha mais é farmácia, aí vende nas farmácias, é tranquilo para e comprar? eu não consegui comprar. O que eu fiz, eu peguei uma camisa velha que eu tinha Adaptou. e eu mesmo costurei. E eles estão fazendo, eles estão multando as pessoas? Como é que está sendo essa? Eles têm controle assim de horário, toque de recolher? Olha, eles começaram. O que eles fizeram? Eles falaram que quando teve os primeiros casos na Itália, porque aqui é muito próximo da Itália, tanto que tem muita gente da Eslováquia que vai para lá para esquiar. Então, a quantidade de gente que voltou na mesma época que o boom aconteceu na Itália foi grande. Tanto que eu tenho Essa até foi a uma grande aluna que preocupação. ela até me disse: então, eu voltei da Itália esse final de semana, você soube o que aconteceu lá, né? Falei: sim, então, meu pai e minha mãe estão com tosse, estão com febre, meu sobrinho também, estava todo mundo junto. Então, já deu um gelo. É, já não dá para Ah, ir. Felizmente, não foi nada. Ai, que bom. Mas, enfim. ah, então, quando deu esse boom lá, o governo já começou a agir rapidamente. Muito rapidamente. É, é. Né? Então, eles restringiram que qualquer pessoa que voltasse da Itália teria que ficar de quarentena. E eles até colocaram uma regra de que se alguém tiver com sintomas, ou se souber de alguém que esteja com sintomas, na hora que o avião pousar em Bratislava, vai ter uma ambulância do lado de fora para levar a pessoa direto para o hospital. Tudo assim já planejado, né? Como é que é o Já. nome da cidade aí que você mora? É Bratislava. Bratislava. Eu queria falar esse nome, eu me confundi, mas é Bratislava. E vem cá, aí eles fizeram isso, né? Mudaram assim a automação do ônibus lá, mudaram, não pode mais o botão, né? Para as pessoas não terem que ficar apertando, e exigiram o uso de máscara também. Teve aquela limpeza, porque aqui em Niterói, por exemplo, teve uma limpeza, eles chamam de desinfecção, eles contrataram uma empresa para fazer desinfecção aqui na cidade. Aí teve isso também, além dos ônibus? Na cidade, eu acho que não. O que eu Uhum. sei é que eles colocaram umas regras mais
mais fortes nos estabelecimentos que continuaram abertos. Ah, tá. Quais foram os estabelecimentos? Eles deixaram só serviços essenciais ou como é que Sim, foi isso? sim, no Só... começo foram só farmácias e mercados. E a O resto, farmácia aí vende remédio normal? É tudo assim, dá pra. Assim, porque tem lugares que não vendem remédios, né? Vende, igual a na Suécia, que a Bianca disse que só vende um tipo de remédio para dor de cabeça. Não vende mais nada. Você não pode comprar nenhum remédio. sim, aqui eles vendem remédios normais, mas depois que o corona aconteceu, as farmácias elas meio que adaptaram uma janelinha, um microfone do lado de fora e do lado de dentro para você se comunicar com o De fora para atendente. dentro. Eles são Exatamente. bem ágeis, pelo jeito, né, Luiz? Assim, nesse lance de se organizar, né? Sim, eles foram super rápidos, né? Tanto que eu estava muito assustado no começo e depois eu fiquei um pouco mais aliviado, porque eu vi que o número de casos nos países vizinhos, por exemplo, a Áustria está com mais de 14 mil, né? E é A bem Hungria, próximo. Né? sim, é do lado. A Bratislava faz divisa com a Áustria, né? O aeroporto mais próximo daqui seria realmente o aeroporto de Viena. Se eu quiser Aham. para o Brasil, eu tenho que ir para Viena primeiro. Nossa, realmente muito próximo de tudo aí onde estava o boom, né? Sim. E Então, aí o eles. governo agiu rapidamente e até falando a respeito da farmácia, por exemplo, essa minha amiga que voltou do Rio de Janeiro para a Eslováquia, ela teve que ficar de quarentena. Porque depois eles mudaram as regras. Qualquer pessoa voltando de qualquer país, independente seja de Itália, independente do país, que entrasse na Eslováquia tem que ficar de quarentena por 14 dias. E se a pessoa for pega fora da quarentena, se eu não me engano, a multa era de em torno de 9 mil reais. Uau! E vem cá, essa multa, além desse tipo de multa, de fazer quarentena quem vier de outro lugar, né? Existe assim, por exemplo, você quer fazer um deslocamento, igual na Alemanha, por exemplo. Eles multam se você for sem motivo, se não tiver um documento. Deslocamento para fora do país ou dentro do mesmo país? Internamente mesmo, porque externamente não pode, né? Vocês não podem, mas aí, Sim. por aí, uma cidade para outra. Por enquanto está tranquilo. O que eles fizeram é, eles colocaram policiais nas estradas na época da Páscoa. Ah, tá. Entendi. Então, nós tivemos 5 dias de feriado. Então, foi de quinta a terça. E Aham. eles disseram que é para você ficar dentro da sua própria cidade. Ah, tá. A orientação é essa, né? Sim. Você, por exemplo, para você ir ao mercado, fazer suas compras aí, né, de mantimentos, enfim, é tranquilo? Eles têm também uma orientação mais rígida para a entrada desses locais? Como é que funciona? Sim, tem uma orientação mais rígida agora. Você não pode entrar nesses locais. Primeiro, você não pode sair de casa sem a máscara, né? Você Uhum. só pode entrar nos mercados também com a máscara. Ah, eles, se eu não me engano, é uma pessoa a cada não sei quantos metros quadrados, agora não me recordo. Mas, enfim, Uhum. geralmente você tem que esperar do lado de fora e eles pedem para as Certo, pessoas se distanciarem uma das outras para certo. então você entrar. E quando você entra, eles já estão higienizando, por exemplo, os carrinhos ou higienizando a cestinha de compra mesmo. E eles te Uhum. dão álcool em gel para você colocar na tua mão. E alguns mercados estão dando luvas também descartáveis. Ah, certo, certo. E, assim, por exemplo, os produtos também, vocês têm essa orientação de chegar em casa, lavar os produtos, porque aqui a gente faz isso também, né? Eles orientam a isso. Eles orientam, né? Agora, quem faz, por exemplo, eu não É, moro sozinho. Eu faço isso quando eu chego do mercado, mas o meu colega, ele não faz. Então, isso me deixa é. bem... É, começa de casa, né? Tem que ser de casa, Pois todo é, mundo fazer e depois vai para os bairros, vai para as cidades e por aí vai, né? Tem que todo pois é. mundo se unir, fazer, enfim, né? Seguir esse protocolo. Agora, por exemplo, se você resolver, sei lá, enlouqueceu, saiu de máscara, acontece, o que acontece com você? A polícia para? Não, até que sair, a gente consegue. A gente consegue sair para dar uma volta. A gente não precisa de autorização especial para poder ir ao mercado ou à farmácia. Nós podemos sair, dar Não, eu voltas. falo assim de máscara, se você sair sem máscara. Tá. Se eu sair sem máscara, eu já vi algumas pessoas andando sem máscara. Acho que se policial pegar, eles vão pedir para você colocar máscara ou vão te multar. Eles devem pedir, se não fizer, devem, enfim, tomar alguma providência, né? Aliás, quem está entrando agora, eu estou conversando com o Luiz, lá da Eslováquia, ele está contando para a gente como é que está a situação lá do país que ele mora, que ele vive, né? Para a gente, a experiência dele lá. Quem quiser mandar pergunta, fique à vontade. Inclusive, tem uma caixinha aqui com um ponto de interrogação, você pode mandar pergunta dali. A Deise falou aqui, olha, Luiz, acredito que os países que agiram rapidamente estão em melhores condições agora. E o povo tem consciência, né? Aqui, infelizmente, é tudo bem diferente. O Brasil realmente está bem complicado.
pelas questões políticas que a gente está vivendo, não sei se você está acompanhando, imagino que sim, né? Pelas questões políticas que a gente está vivendo, a gente tem um líder que não estimula o isolamento social, o líder que eu falo, o presidente, embora os governadores e a maioria dos prefeitos estejam juntos e apoiando o isolamento social, embora seja difícil por conta da economia. O Brasil é um país que tem muita desigualdade social, né? Então é bem complicado fazer o isolamento. Por outro lado, é fundamental nesse momento. Então, o que o poder público tem que fazer? Oferecer a ajuda, oferecer o equilíbrio para as famílias, especialmente que têm menos oportunidade, né? Porque para essas pessoas, como é que faz, né? Então, essa é a grande questão aqui do Brasil. Agora, vocês aí já fizeram isolamento, para vocês, economicamente, é mais tranquilo, digamos assim, eu creio. Eu acho que é um pouco mais tranquilo, porque eu vou dizer isso mais em relação aos eslovacos, né? Certo. Os cidadãos do país. Por quê? Eles têm as famílias deles. Geralmente, algo que eles fazem muito é, na casa deles, eles têm horta, eles têm árvores frutíferas, eles compram de mercados locais, de vendas locais, distribuidores locais. Certo. Então, eu acho que para eles é um pouco mais tranquilo fazer o isolamento do que para outros. Claro, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu emprego. O Teve governo isso também. teve. Eu, por exemplo, eu como professor, né? É, Como eu disse, eu fui na segunda-feira dar minha aula na escola, de repente, a partir da semana que vem, não tem mais aula. E eu ganho por hora. Eu não tenho um complicado. salário fixo. Como é que você está fazendo, Luiz? Então, por enquanto, a minha escola está tentando trabalhar alguns projetos, né? Mas a minha diretora mesmo ela disse, não tem dinheiro entrando, então daqui a um tempo não vai ter como pagar salário. Então, a gente está tentando convencer os nossos alunos a irem online, Certo. né? Se Que nós vai conseguirmos precisar convencer. também. Exatamente, todo mundo está trabalhando de casa, ninguém está fazendo nada. Nem algumas empresas também, por questão de ter caído o número de vendas e tudo mais, eles acabaram cancelando também as aulas. Entendi. É Né? natural. Que é natural que aconteça. É. Né? Eu até conversando com uma amiga minha, eu falei, de repente, o máximo que pode acontecer de repente comigo, eu acredito, é eu ter que pedir para um amigo para eu dormir no sofá porque eu não vou ter dinheiro para pagar meu aluguel. É. Que é o que Complicado, pode né, acontecer. Luiz? É bem complicado. Mas de Tanto que eu repente, como. Mas o país, assim, aí de você, seu país, né? Ele oferece, o governo oferece alguma ajuda de custo. Aqui no Brasil tem essas ajudas, né, que eles estão oferecendo aí a muitas pessoas, você deve estar acompanhando, né, a situação. O município também aqui ajuda, tem cartões pré-pagos que oferecem à população, especialmente de baixa renda. Agora, por exemplo, quando eu conversei com a Wilke lá na Noruega, ela disse que lá tem uma ajuda de custo muito boa, que o governo paga equiparado ao salário da pessoa, para ela não se prejudicar, que é muito bom isso, né? Por outro lado, ela diz que isso prejudica um pouco a quarentena, porque as pessoas acreditam assim, eu tô bem, eu tô com dinheiro, o governo me ampara, então, para quê? Vou relaxar. Aí as pessoas acabam relaxando também, que não é bom. Como é que funciona aí essa questão da ajuda para vocês, assim, especialmente você, por exemplo, que, né, ganha por hora e agora está com dificuldade de trabalhar? Então, o governo ele disse que ele vai realmente dar uma ajuda. A minha chefe está vendo esse tipo de informação, mas ela disse que parece que o governo ele consegue te dar em torno de 80% do seu salário, mas tem um teto. Se eu não me engano, o teto é de 500 e poucos euros. Mas assim, que para mim, por exemplo, seria suficiente para conseguir pagar o meu aluguel e comer. Entendi. Para você já dá para, assim, ir seguindo até que as coisas se estabilizem, né? Porque eu pedi não, eu optei em dividir o meu apartamento. Se eu não dividisse o apartamento, eu teria que pagar o aluguel todo e não teria como pagar o aluguel. Entendi, entendi. Tem essa divisão. É complicado, né? A Sim, Deise falou que a minha filha mora há 3 anos na Irlanda e ainda está trabalhando, pois é ramo de alimentação. Mas se ela estivesse parada, o governo ajudaria. Ai, que bom, né? Que alguns países ajudam de fato. sim, sim. Inclusive o seu, embora não seja o suficiente ou o ideal para você, né? Para muitos. Agora chegou uma pergunta aqui, Luiz, na nossa caixinha, é da Deise também. Luiz está em casa. Trabalha em casa ou recebe ajuda do governo? A gente acabou de falar isso, né? Que ele Sim. trabalha, está tentando ver uns projetos, mas de qualquer forma a ideia é que o governo ajude. Aí existe um boletim diário também que o governo oferece para a população, para atualizar sobre os casos. Como é que funciona? Existe, o único problema é que é tudo em eslovaco. Ah, Então, eu não consigo entender, o que eu tenho que fazer é tentar traduzir, e existe um jornal que eles têm uma versão em inglês. Então, é esse que a maioria dos estrangeiros acaba seguindo para se manter uh, updated, para se manter atualizado.
Ah, que bom. Aí você acaba indo por esse lado, então, né? Que aí você consegue se atualizar melhor. O noticiário, os telejornais também você acompanha por aí, assim, embora a língua seja difícil, né? Mas tem esse inglês também Não, em na relação a TV? jornais, não tem. Não Ah, tem. não? Telejornais não tem, apenas as notícias pela internet. Ah, tá. E embora seja a língua, você tenha dificuldade, você e muitos estrangeiros né, têm dificuldade de entender a língua aí, o que acontece? O país, ele informa, a imprensa aí informa de maneira coerente, assim, assim de verdade o que está acontecendo, porque eu tive relatos da Irlanda, por exemplo, da Suécia mesmo com a Bianca, que lá elas sentem falta de mais informação consistente, que elas buscam informação, mas não tem nada, assim, é o básico, né? Elas não conseguem ficar muito seguras com as informações que elas recebem. Como é que funciona aí na Eslováquia? Olha, eu vejo que tem uma corrente muito grande de pessoas postando nos grupos no Facebook. Ah, Ah, tá. Até a Sam me falou aqui, ó, tem uns grupos de estrangeiros no isso, Facebook também. Isso isso. ajuda vocês. A Sam é essa carioca que eu comentei que ficou na Ah, legal. fronteira. Oi, Sam, legal. E, enfim, então tem esses grupos que eles postam bastante coisa no Facebook, e também tem esse jornal, enfim, né? Eu estou num grupo de brasileiros, a gente tenta se manter atualizado sobre o que está acontecendo. Agora, nem tanto quanto antes, porque primeiro, ai meu Deus, um caso, meu Deus, 10 casos, meu Deus, 20 casos, né? E depois a gente É, pensa, pô, gente, vamos parar, porque o governo já disse, né? Que vão ter pelo menos uns cento e poucos casos até o final de, cento e poucos mil casos até o final de julho. É essa a expectativa. senhor, é Pois é, o que mesmo. eles fizeram uma progressão de quantos casos haveriam. Eles colocaram que 10% da população do país pegaria. Então, isso seria 500 mil pessoas. Uau. Aí, depois do isolamento social, do distanciamento social que eles fizeram, isso caiu de 10% para 3%, a progressão deles. Caiu bem, né? Assim, com o E isolamento social. Então, e eles insistem nisso, é o isolamento social né? Então, assim, até junho, pelo jeito, vocês vão ter isolamento social ainda. acredito Você que sim, acredita? o ano escolar já acabou, praticamente aqui. Porque o ano Já. escolar aqui na Europa começa em setembro e termina em junho, julho. Aham. As crianças Já normalmente acabou. na escola estão tendo, sei lá, deveres de casa para fazer. Algumas estão tendo aula online, mas tem professores que ainda não sabem usar as ferramentas, né, É para dar mesmo? aula. Ah, tá. Aqui no Brasil acontece muito isso também. Então, enfim, ó, eles estão tentando fazer com que o ano continue, mas eu vou dizer que o ano praticamente já acabou. Que Né? Eu coisa. não vejo as pessoas voltando para o trabalho, pelo menos até junho. Até junho, mais ou menos, né? Eu acho que é por aí mesmo, né? Inclusive, a gente aqui não sei como, mas acho que é por aí também. Agora, eu te perguntei, não lembro se você me respondeu, desculpa, mas o governo oferece diariamente pela imprensa esse boletim, essas informações, existe isso? Eu creio que sim, porque vira e mexe eu entro, todos os dias eu entro nesse jornal para verificar se tem alguma informação nova, e tem lá quantos casos foram diagnosticados naquele dia, ah, as novas medidas do governo. Né? Por exemplo, hoje eu entrei e eles falaram que eles vão restringir, porque tem pessoas que, por exemplo, moram na Áustria e vêm trabalhar aqui e vice-versa. Né? Aham. Ah, é? Essas Todo pessoas, dia? é, e essas pessoas, elas não têm que ficar de quarentena, porque não tem como. Né? Se você sai da Áustria para vir para cá para trabalhar, você entrou no país, você está trabalhando, você vai voltar para a Áustria, para É. tua casa. Então não tem como ficar de quarentena, mas parece que eles vão pedir um certificado do médico, sabe, para mostrar que a pessoa está saudável ainda, para poder continuar indo e vindo. Ah, é? Então, assim, tem um controle de testes também? Como é que tá a testagem aí, Luiz? Porque aqui, por exemplo, na minha cidade, começou hoje uma testagem aqui, um teste rápido que eles chamam. Foram 50 mil testes que o município aqui comprou para testar especialmente em grandes comunidades e profissionais de saúde, que é a prioridade no momento, né? Para testar essas pessoas e ter um controle aí da situação, né? Enfim, monitorar, deixar em quarentena algumas pessoas, né, que têm sintomas. Como é que é aí na Eslováquia? Então, eu acho que a questão dos testes aqui, pelo que eu vi, não é só aqui, é na Europa toda. Eles não testam todas as pessoas que têm sintomas fortes. Né? Eles estão testando, assim, que tem sintomas leves, para falar a verdade. Ah, Apenas tá. o sintoma está realmente forte, a pessoa está com falta de ar. Enfim, eu até vi um comercial que até me deixou meio, ah,
uma sensação ruim, porque o comercial foi gravado aqui na rua de casa. Ai, meu Deus. De como eles estão fazendo os testes, né? Ou seja, uma ambulância ia até a casa da pessoa, eles todos parecendo que iam para o espaço, né? Desinfetava, entravam no prédio, aí Ai, meu Deus. congelou e depois mostram eles saindo, né? Mas Entendi. Então, eles vão super equipados, né, com aquela roupa para se protegerem e fazem um teste na casa da pessoa, no domicílio da pessoa. isso, eu soube que eles compraram uma quantidade de testes que em um hospital local aqui, eles iam fazer como se fosse um drive-thru. Sei, Então, sei. você não saía do carro, alguém vinha, pegava o que tinha que pegar para testar e depois te mandava o resultado. Ah, Eu soube que entendi. eles estão fazendo até isso nos Estados Unidos. Sim, sim. Que, aliás, infelizmente, lá, né, tá no Pois é, auge da crise e da pandemia, né? pois é, Infelizmente, lá. eu tenho parentes nos Estados Unidos, minha tia, meu tio e meu primo estão suspeitos. É, eles moram onde? Eles moram em Newark, em Nova Jersey, Sei. que é o segundo estado o segundo estado com maior número de casos. Nossa, eles estão com sintomas, Luiz? Eles falaram que sim. Eu soube hoje através da minha tia. Aí eles ficam em casa. Sim, Não o meu precisa primo vir pra... decidiu não ser testado Ah, é? e a minha tia e o meu tio eles falaram que eles já marcaram. Marcaram? Ai, que Então bom. agora eles só É vão porque lá, passar lá. então, tá tendo essa oportunidade, né? Mais ainda agora, né? De testar. Aí então, tá tendo, mas só em casos graves. É Só similar em aqui ao casos Brasil. mais graves. E você não Tirando... pode também ir para o hospital para você fazer o teste. Se você tem Não? sintomas, o que falam você vai ligar para o número, uma ambulância vai vir, ou para te testar, ou para te levar para o hospital, caso seja necessário. Teve até Então um tem um caso. contato aí do governo para acessar um... Exato. Teve até um caso de uma médica logo no começo, que eles orientaram todos os médicos a não receberem pessoas com sintomas dentro do hospital, né? Ou seja, tem que ser levado para um departamento especial, ser isolado, para saber se tem ou não coronavírus. Ah, tá. Bem organizado, né? Para evitar contato com outras pessoas. Exatamente. Mas aí teve um caso de um homem que voltou de Miami para cá e ele estava com sintomas, ligou para uma amiga dele, que é uma médica, falou para ela, Aham. ela falou, vai para o hospital. Eles falaram que eles estavam depois que eles descobriram que o cara realmente estava com Tava... coronavírus, eles estavam pensando em, de repente, retirar a licença médica dessa médica, porque ela quebrou o protocolo. Que não era Porque para eles ter sido tiveram que feito. isolar 10 pessoas do hospital. Nossa, entendi. Porque a orientação é errada. A orientação era para ele ligar para o número que aí, de repente, uma ambulância buscava ou qualquer coisa parecida, né? Entendi. Exatamente. Que E coisa, eles a são bem médica rígidos, né? Existe falta, existe comentário, enfim, notícias de falta de algum equipamento, de respiradores, ou o governo aí da Eslováquia é bem preparado, tem estrutura, hospital de campanha, como é que está sendo aí? E fala um pouco também pra gente, Luiz, como é que funciona o sistema de saúde da Eslováquia? o sistema de saúde, ele é público, né? Você tem que pagar o seu seguro-saúde, que é um percentual do seu salário, então independente de quanto você ganha, o percentual é o mesmo para qualquer pessoa. Né? Você Ah, 5% de 500, 5% de 20 mil. entendi. Até onde eu sei. E aí você pode usar todo o sistema público de saúde. Eu sei que a Eslováquia, eles fizeram 3 hospitais para coronavírus. Tem um aqui na capital, em Bratislava, um na segunda cidade, na segunda cidade maior do país, Košice, e uma outra cidade também. Uh, enfim, eles estão realmente tentando fazer com que as pessoas fiquem mais atentas e, Aham, e evitem realmente ir para hospitais e tudo mais, mas vão apenas para esses locais. entendi. Esses locais são especialmente para pessoas com sintomas, né? Com certeza. Provavelmente graves. Sim. Então, eles construíram isso rápido também. Os hospitais já eram hospitais prontos, porque, por exemplo, aqui em Niterói tinha um hospital já, que ia ser usado de maneira particular, né? Estava meio que pronto, só que aí a prefeitura arrendou esse hospital para ser usado como público durante um ano, mas só para pacientes com a Covid-19. Aí também foi assim, ou eles construíram rápido? Porque, pelo jeito, eles são bem ágeis, né? E aqui o que eles fizeram, eles separaram uma parte dos hospitais que já tem para cuidar apenas de casos de coronavírus. Mas eu sei que os laboratórios, até os laboratórios públicos, ou os particulares, desculpa, Aham. eles estão fazendo os testes para o governo também. Pelo menos Ah, tá. eu vi. Entendi. Como é que fica a sua cabeça aí preocupado com quem você conhece, por exemplo, no Brasil? Porque você falou que tem família também em New York, né? Nos Estados Unidos. Como é que fica aí a sua cabeça? Você conversa com todo mundo sempre?
deve ficar preocupado, imagino, especialmente porque São Paulo é o estado com o maior número de casos e mortes aqui no Brasil, né? Como é que fica aí para você? Ah, sim, a preocupação é muito grande, né? Não só a preocupação comigo mesmo, né? Que nem eu comentei, eu divido meu apartamento e meu colega não tá, né? Respeitando? Pois é. Né? Então, preocupação comigo mesmo, preocupação com a família toda no Brasil, com a família que está nos Estados Unidos, os amigos que estão em Portugal, também na Suécia, né? E na Alemanha, enfim. Então, a gente acaba pensando em tudo, e É, tanto que no começo, eu pesquisando bastante a respeito do coronavírus e vendo os dados, o número de casos em cada país, e o que estava crescendo, né? Enfim. E depois de um tempo eu tive que parar, porque a gente começa a ficar mal com isso. é verdade. É verdade. A gente surta, né? E A não gente... tem jeito, o assunto é só esse, né? Embora seja difícil assimilar, Pois a é, gente já saber um pouquinho, né? Não dá para enlouquecer, porque a situação já é para isso, né? A gente ficar sim, preso em casa, não pode ver as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, enfim, bem complicado. A Sânia aqui falou que a cabeça fica mil, com certeza. sim. A Amanda Teixeira está perguntando, o Luiz já falou, mas vamos repetir. E para quem está entrando, eu estou conversando com o Luiz, está lá na Eslováquia, ele está contando para a gente. A cidade dele é Bratislava, falei certo? Isso. Bratislava, onde ele mora. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade aí para que o Luiz responde aqui. Ela pergunta, a Deise teve que sair, muita saúde para todos, obrigada. A Amanda pergunta quantos casos, né, tem aí, Luiz? Agora tem em torno de 1.050, 50, e são 9 mortes, se não me engano, que você disse, né? 9 mortes. Tá bem controlado aí, né, Está Luiz? bem controlado, realmente. Chegou uma perguntinha aqui na caixinha para você, deixa eu abrir aqui, pra gente ver. A Ana aqui, ó, a Aninha perguntando. Está com falta de material de proteção para as funcionárias de saúde daí ou não há essa falta, Luiz? Olha, até onde eu soube, não há essa falta. Eu soube que eles compraram várias coisas da China também, como o Brasil mesmo fez. Né? Isso. Então, chegou um avião, pousou aqui em Bratislava com mais material. E até você tinha me perguntado a respeito dos respiradores e tudo mais. Sim. Ah, então, até onde eu soube, isso é algo muito bom da Eslováquia, parece que tem uma fábrica de respiradores aqui. Nossa, isso é ótimo para vocês nesse momento, né? Sim. Então, assim, a gente não tem tantos casos. E eu estava lendo uma matéria dizendo a respeito do número de respiradores. Parece que nós temos 3 vezes mais respiradores do que, por exemplo, a Itália tem. Uau! Vocês chegaram então a exportar, provavelmente, né? Imagino que Sim, sim, provavelmente. E eu soube né? que o primeiro-ministro comprou mais 80 respiradores recentemente. Então, assim, eles estão se preparando. Uma coisa que o primeiro-ministro disse é: nesse momento, o que nós queremos fazer é ganhar tempo. Certo. Correto, Né? né, da parte dele. Eu entendo assim, né? E a população respeita, porque isso também é importante, né? Não adianta só as medidas do governo serem impostas e as pessoas não ajudarem, né? Como é o caso aí do seu parceiro, de colega aí, de roommate, né? Que mora aí, que deveria estar ajudando aí também, né? Pois é, Grande... algumas pessoas respeitam, outras nem tanto. Eu acho que nesse momento, até estava lendo uma matéria a respeito que a ONU disse que as próximas semanas seriam as semanas ah, essenciais para conter o coronavírus aqui na Europa, porque a temperatura está subindo. Tá subindo, né? Está subindo. Hoje o dia estava com 25 graus. E as pessoas saem de casa. Não querem ficar em casa. Porque aí é muito frio também, né? É, no inverno é bem frio, né? E agora que a temperatura está subindo, as pessoas querem sair para parque, querem deitar no sol, querem aproveitar. Então você vê um monte de família, sabe, andando de bicicleta com as crianças também, Nossa, sabe? E por mais que eles estejam com a máscara, hoje eu vi um menininho, ele estava com a máscara, ele pegou alguma coisa que ele queria comer e tem que tirar a máscara para comer, não né? adianta Ele nada. foi... Eles falam que não adianta. É. exatamente. Entendeu? Então, e o governo acho que ele disse que eles, se eles perceberem que as pessoas não estão se respeitando, eles vão começar a ser um pouco mais ah, Rigoroso. exatamente, rigorosos. Eu soube que eles É. falaram isso para os idosos já. Eles falaram, os Para. idosos não é para sair de casa, só vai sair de casa em casos essenciais, realmente, e se saírem e a gente perceber que está saindo para bater perna, eles vão proibir. Que eu bater perna é aquela coisa assim, vou dar uma voltinha, né? Porque uma coisa é você ir na farmácia, outra coisa é você ir no Pois é, mercado, outra coisa é bater perna, realmente. Chegou mais pois é. perguntas aqui pra você, Luiz. Vamos ver aqui, a Aninha tá perguntando. Deixa eu ver aqui. As pessoas são conscientes em relação às medidas de prevenção? A gente acabou de falar isso, né? Mais ou menos, né? Nem todo mundo A age de maioria, acordo, né? a Tem maioria muitos idosos aí? tem bastante. Eu acho que Tem não bastante, tanto quanto Itália, Espanha, Portugal, mas tem bastante. mas tem.
A Sami falou, e hoje vi um senhor com uma máscara cobrindo sua boca, o nariz estava de fora. Pois é, não adianta. Eu já vi pessoas fazerem, sabe o quê? Tirar a máscara, fumar, Eles fazem isso direto aqui. aí põe de volta. Exato. Hoje no Acho que mercado, não adianta, né? tinha um senhor que entrou depois de mim, a máscara estava debaixo do nariz. Meu Deus, Aí não a adianta atendente falou nada. para ele, cobre o rosto. A atendente falou, Cobre o rosto, porque senão ele não poderia entrar. pois é. Por mais que eles façam as orientações educativas com relação a como colocar máscara, né? E tudo é complicado, né? Então não Sim. é um problema só do Brasil, pelo jeito, né? Não. Aí também na Eslováquia existe esse problema. A Carla falou, máscara virou modinha. Tem gente que até chega a utilizar como moda, né? Mas é uma questão assim, de necessidade, porque a princípio eles falavam para não usar máscara, porque não adiantava nada, ia faltar aquelas máscaras descartáveis, né? Sim. Para os profissionais de saúde, que ia faltar, então para ninguém usar. Aí depois falaram, não pode usar, acharam melhor usar, mas aí as máscaras caseiras, enfim. Então tá todo mundo aí criando máscaras diferentes. Aline, tudo bem, pessoal? Oi, Aline. Aline é uma querida. Quem está entrando aí, vou reforçar aqui, estou falando com o Luiz aqui da Eslováquia, está conversando com a gente, contando como é que está a situação lá no país que ele mora. Tem mais uma pergunta aqui, Luiz, ó. Você acha que esse número mais baixo por aí se deve ao quê? Eu não sei, eu imagino que seja pelo isolamento social e pelas medidas rígidas. É isso Com mesmo? certeza. Com certeza. Uma coisa que eu admiro bastante da Eslováquia, eu vou até comparar a Eslováquia com outro país no qual eu morei, que é a Irlanda. A É. Eslováquia tem 5 milhões e meio de habitantes, Bratislava tem 500 mil pessoas. Uhum. Bratislava, eu morei em Dublin também. Dublin, se eu não me engano, tem 1,5 milhão de pessoas na cidade. Mas Dublin é 3 vezes menor que Bratislava. Ou seja, Ah, tem é. 3 vezes menor que a cidade, mas com 3 vezes mais pessoas. Ou seja, mais agarradinhos, digamos assim. Exatamente. E uma coisa que acontece bastante é as pessoas vêm para a capital para trabalhar, mas elas moram em vilas. Ah, Então sei. elas E ficam Vila mais também fica isoladas próximo. também. Às vezes não ficam nem tão Entendi. próximas, 40, 50 quilômetros de distância. Mas É, eles então não é tão... preferem morar naquela casa, sabe, numa vila, que vai ser inclusive mais barato, né? Entendi. Do que simplesmente comprar uma casa em Bratislava, que vai ser mais cara. E você também não vai ter uma possibilidade de ter um jardim, de ter o seu quintal, né? Enfim, eles gostam bastante dessa questão de cuidar do jardim, cuidar das plantas e tudo mais, né? Então, eu acho que por esse motivo de não ter uma aglomeração tão grande na capital, as pessoas que vêm para cá para trabalhar não estão vindo mais, estão ficando nas casas delas, que são mais afastadas. Eu acho que isso também ajudou o número de infectados ser mais baixo. Muito bom. A Ianinha respondeu legal, porque além das medidas de isolamento social, né, isso tudo que a Eslováquia está fazendo, existe essa cultura deles também de irem para a cidade só a trabalho, né, e voltar para Exatamente. casa. Ou seja, isso evita aquela aglomeração, por exemplo, igual a gente tem aqui no Rio, quando vai para Niterói, que pega a barca, né, fica aquela aglomeração na barca. Isso aí era um problema seríssimo. Eu, inclusive, peguei por vários momentos aglomeração na marca logo no início, assim, eu falava, gente, como é que vai ser isso quando, né, quando todo mundo vai pegar isso aqui, porque tá todo mundo aglomerado na barca, né? Muito Sim. complicado. A Carla, lá do Canadá, falou o seguinte: hoje no supermercado tinha um senhor tossindo sem máscara, no Canadá, em Toronto. O segurança perguntou se ele não tinha máscara e ele disse que não conseguiu comprar. Ele estava claramente debilitado. Olha que perigo isso. Uma pessoa debilitada, sem máscara, é complicado, né? Esse É muito. controle, né? Aqui chegou mais uma pergunta para você, Luiz. As pessoas daí estão muito preocupadas em relação à crise causada pela epidemia. Como é que está sendo aí a reação da população? O governo está preocupado, as pessoas estão preocupadas, né? Não tem como negar que uma crise econômica não vai acontecer, já está acontecendo, né? Aqui tem montadora da Volkswagen, tem montadora da Kia, tem montadora da Peugeot. Se eu não me engano, a central da Peugeot fica aqui. Está tudo parado. Nossa. E é isso que gerava a economia, que rodava a economia, né? É uma crise se instalou já, né? Não tem jeito no mundo todo, né, Luiz? No mundo Sim. todo isso. Não tem como fugir, né? Infelizmente, né? A gente já estava numa situação difícil aqui no Brasil, por exemplo, e agora com isso tudo é bem mais complicado, assim. A gente lamenta muito, mas não vejo outra saída a não ser fazer isolamento social, igual a Eslováquia está fazendo, de maneira bem intensa e rígida. Agora, você recebendo as informações daí da Eslováquia sobre o Brasil, como é que está sendo para você aí que está com um governo que tem medidas rígidas, políticas públicas, né, para ajudar a população, enfim, né? Claro que uma situação muito diferente do Brasil, não dá para comparar, né? Mas como é que você vê aí essa postura aqui de não incentivar o isolamento social no Brasil, que é o seu país, né, de origem?
Eu acho isso, eu entendo a parte econômica, mas eu acho que a vida vale mais que o dinheiro, né? Eu acho que como o Dória mesmo falou, economia a gente trabalha, a gente reconstrói. Vidas a gente não consegue trazer de volta. É verdade, isso tudo. É verdade. E você, e você acha que aí o sistema de saúde da Eslováquia, como você falou que tem, né, parece que é bem equilibrado, atinge todo mundo, atinge a população toda de maneira justa, né? Aumentando o número de casos aí na Eslováquia, né? Aumentando o número de óbitos também. Você acha que eles estão preparados, que vão dar conta, embora seja muito complicado, pelo que a gente vê de experiências de outros países, como Espanha, Itália? Como é que você acha que vai ser para o país essa questão da estrutura de saúde? Olha, eu espero que essa proposta do primeiro-ministro de ganhar tempo para que eles possam realmente se preparar para o boom que pode acontecer, realmente surta efeito. Porque eu quase não usei o sistema público de saúde. Eu, felizmente, não precisei. Né? Que bom, né? O que eu recebo, as opiniões que eu recebo dos eslovacos mesmo, é que é muito ruim. Né? É? Tanto que é isso que eles dizem. Eu, por exemplo, eu precisei já usar médico. Teve uma vez que eu fui para um hospital porque eu estava sentindo uma dor abdominal. A triagem foi um exame de sangue completo. Então, Então foi eles não boa, né? liberaram enquanto o resultado dos exames, porque eles tinham um laboratório dentro do hospital. Eles falaram, enquanto É. os resultados não saírem, a gente não vai te chamar para te examinar, para saber nada, porque a gente quer saber se tem algum problema no teu sangue. Que eu achei super interessante, Sim. né? Então, mas também são parâmetros e parâmetros, né? É, é engraçado que é engraçado, né? Mas assim, eu já conversei com outras pessoas de outros lugares também, que na própria Wilkie lá da Noruega, enfim, que dizem que lá no país de origem eles reclamam do sistema de saúde. Agora, para a gente, quando a gente escuta, a gente acha ótimo, porque a gente compara com o que a gente tem, né? Assim, Exatamente. O e meu assim, maior receio aqui seria a questão da língua, né? Tanto que eu até falei com o meu colega, eu falei, pelo amor de Deus, a gente tem que tomar mais cuidado, né? Eu quero que você... Porque teve um dia que ele chegou em casa e só ouviu barulho, né? Passou pela sala, passou pela cozinha, foi pro quarto, mas não ouviu barulho nenhum no banheiro para lavar as mãos. Aí eu já cheguei meu nele, Deus, falei para ele, lavou a mão, ele tava com a mão no rosto mexendo no computador dele. Falei, lavou a mão? Aí ele falou, esqueci. Falei, percebi. Já peguei um spray, fui passando em tudo para limpar. E eu falei, cara, desesperado. você tem que tomar. Você pode não pensar, tudo bem, eu sou jovem, se eu pegar eu não vou morrer, mas outras pessoas podem pegar de você. Se você pega, eu pego. Se eu pego, você pega. É essa consciência que a gente tem que ter. Não, e a gente às vezes acha que, a gente espera que esteja bem, de saúde, mas às vezes a gente tem algum problema e não sabe, porque não, né, de repente é interno, e só com alguma doença muito grave que isso pode aparecer. Então tem que tomar cuidado, de fato, né? A gente não sabe com o que a gente está lidando, né? A Sami Exato. aqui falou que acha que como estrangeiro o maior problema para a gente é o idioma. Pelo jeito deve ser difícil mesmo para vocês se comunicarem, né? Realmente. Com a E algo língua. que eu disse para ele, para o meu colega, foi: eu não quero ter que parar no hospital e ficar no hospital, porque, primeiro, eu não vou saber o que os médicos estão falando. É, que desespero, né? Entendeu? Eu não vou. E às vezes, quando eu precisei ir para o hospital, algumas vezes, dependendo do lugar, você precisa levar alguém para traduzir para você. E não é o caso no momento, né? Não, não tem como. Eu vou ter que levar o É, celular, de repente, se não tiver um carregador do lado da minha cama, eu não consigo me comunicar com ninguém. olha o desespero, né, que essa doença traz em todos os aspectos, né? A Pois é. gente não pode se comunicar, a gente depende, Deus me livre, né? Quem precisa, mas depende de um profissional de saúde que, inclusive, ficam aí mediando, né, numa situação bem complicada, porque além de profissionais, eles acabam absorvendo as situações, né? Eu conversei Sim. com a Thalita de Bergamo, lá da Itália, uma dessas conversas, e ela disse que, como enfermeira, para ela, é difícil lidar também com isso, porque ela acabava sendo a interlocutora, né? Ela avisava a família que faleceu, ela ajudava a fazer chamadas, porque às vezes eram idosos, não sabiam mexer no telefone. Então Sim. são muitas questões, né, que a gente acaba tendo que vivenciar, né, e trabalhar isso assim de certa forma. Agora, fala pra gente aí, você conhece alguém que mais próximo aí da Eslováquia que esteja com sintomas, que já foi parar no médico? Você contou, acho que um caso só. Tem mais alguém que você algum amigo? Não, pessoas que eu realmente conheço que estejam com sintomas, não. Né? No Aí começo, não. todo mundo teve, né? Porque, No pô, começo. ai meu Deus, tô com um pouco de tosse. Ai, tô com febre, né? Nossa, será que eu tô Às vezes é passando uma mal? alergia e acha que é.
Exatamente. E é algo que vai acontecer bastante daqui para frente, porque, como eu falei, a temperatura tá subindo, né? A primavera acabou de chegar. E uma coisa que acontece bastante aqui, que não acontece no Brasil, no Brasil a gente não tem as estações tão distintas quanto são aqui. Então aqui as flores estão abrindo, Lindas. lindas. As pessoas estão espirrando pra caramba. É rinite Ai, atacando, pólen, né? dor de cabeça. Essa é uma época que as pessoas acabam se vestindo menos para sair, de Uhum. repente a temperatura cai e elas acabam pegando resfriados. Nossa, entendi. Aí Então, confunde, né? Pode achar que. E tem campanha para isso? Eles falam, olha, falam como é que é o sintoma da Covid, para as pessoas tentarem diferenciar e ligarem para o número. Existe toda uma campanha, imagino, né? sim, sim, né? Tanto que eles têm esse número de telefone para você ligar e você vai falar pro médico aquilo que você está sentindo. E ele vai tentar diagnosticar se você está com Covid ou não. Vai te orientar. Alergias de primavera, com certeza. Sim. E o ensino aí? Você falou que as escolas pararam logo de cara e tem conteúdos para essas crianças e adolescentes de casa, né? Então, assim, elas não estão desamparadas também nesse sentido com relação ao período escolar. Claro que já acabou, né? Como você falou, mas elas podem continuar estudando. Sim, não 100%, né? Inclusive, eu dou aula para um adolescente, continuo dando aula para ele online, e eu perguntei para ele recentemente, e aí, como é que foi o seu dia ontem? Teve que estudar muito? Não, não estudei nada, não tinha nada para fazer. Não tinha conteúdo, provavelmente, então. Aí ele ia ter uma aula às 10 horas da manhã de matemática, mas a professora não sabia usar o Zoom, o aplicativo, então foi complicado para ela. Né? São essas Então é questões. algo que eles também estão aprendendo, estão tentando se adaptar para poder não perder realmente o ano letivo, né? Senão vai ter que começar tudo de novo. Sim, sim. Agora é curioso que você diz que, embora seja um país muito rápido e ativo, inclusive na questão de tecnologia, porque logo eles conseguiram fazer com que o ônibus, né, que vocês utilizam aí, transporte público, tinha um botão, eles já tiraram o botão de cara, mas em algumas questões ainda as pessoas têm dificuldade também, né? Sim, sim. É um país que é desenvolvido, mas aquele desenvolvido que ainda está sendo desenvolvido. Entendi, entendi. Como é que é o acesso à internet aí? Existe também algum tipo de aplicativo que eles utilizam, ou o governo, ou alguma outra empresa, não sei, que utiliza para controlar a questão do coronavírus? Porque em Nova York existe um aplicativo, em Israel, do governo, um aplicativo que controla pessoas que estão contaminadas. Como é que funciona isso na Eslováquia? Existe esse tipo de coisa? Existe um site que o governo liberou, onde você sabe a localização de cada pessoa que está com coronavírus. Ah, é? Como é que funciona? A própria pessoa vai lá nesse site e identifica, ou é o sistema de saúde? Como é que É é? o sistema de saúde. Então, quando a pessoa é diagnosticada, eles colocam a informação nesse sistema. Então, você tem a longitude, latitude, a rua da pessoa, mais ou menos o número, a idade, quando teve suspeita e quando foi diagnosticado. Então tá tudo contabilizado de maneira georreferenciada no Sim, mapa, tudo bonitinho. sim. Eu não Caramba! sei se está atualizado 100%. Eu soube que eles pararam de atualizar depois de um tempo, mas enfim. Mas eu lembro de ter visto isso porque a primeira coisa, quando um aluno meu me contou a respeito desse mapa, claro, você quer saber se tem alguém na sua região. Sim, é bem interessante. E tinha na sua região? Como é que estava a sua região aí? Aqui na minha rua, nas ruas ao redor, não tem nada. Tem sei Ah, lá, que bom. 10 minutos andando, tem um caso ali. E pelo que eu vi, quando eu fui clicando em cada pontinho, né? A Aham. idade média é de 30 anos. 30 anos, é das médias, Né, então. as pessoas que estão contaminadas. E de mortes? Luiz, você tem esse dado, assim? São mais idosos que morrem, pessoas com São mais mais idosos, até problemas onde de eu vi. saúde, mais idosos com problemas de Até onde saúde, são as mais pessoas. idosos. Os jovens que, assim, eu falo 30 anos, que eu considero jovem, 30 anos, assim, são pessoas assim que são consideradas com algum problema também? Eles falam esses dados? Então, eu não vi nenhuma morte de jovens. Né? Mas todas as informações que estão sendo passadas para o mundo todo, né? Que mesmo jovens podem morrer, né? E se tiver algum problema crônico de saúde, enfim, pode chegar ao óbito, todo mundo está consciente disso. Entendi, entendi. Existe essa consciência aí nas pessoas, né? Sim. A Carla falou aqui que se tiver isso no Rio, o doente será ameaçado. Acho que é aquele mapa que você falou, né? Porque as pessoas acabam sabendo onde que é, né? Então correm Sim. até esse risco, enfim. Eu não sei como é que é aí. A gente não Existe? sabe o nome da pessoa, a gente não sabe exatamente onde a pessoa mora. Por exemplo, aqui na região onde eu moro, são vários prédios. Não tem casas. Né? Então, por exemplo, se tem um pontinho aqui na rua de casa, pode ser qualquer um desses prédios ao redor. Né? E Ah, tá. o prédio tem várias famílias, várias pessoas morando. Então, não tem como identificar quem é.
O que você Entendi. sabe é a idade média, a idade da pessoa, praticamente, uh, e a localização. Entendi. É uma amostra mais assim, não tão assim, completa, né? Eles mostram só local, idade, entendi. Para as pessoas Sim, terem uma noção também, imagino se cuidarem mais, talvez, né? Até quem vai trabalhar, né? Inclusive os profissionais aí que, de mercado, de farmácia, essas pessoas estão trabalhando normalmente, né? Apesar, normalmente, né? Entre aspas, né? Porque tem que usar mais proteção, né? sim, sim. Agora, você se sente então seguro aí, né? Apesar de algumas questões, como você já havia colocado aqui, que você mora com uma pessoa que talvez não esteja respeitando tanto quanto você esperaria, mas você se sente segura na Eslováquia? Qual seria, assim, para você a diferença? Você se sente mais seguro aí ou você acha que você estaria mais seguro aqui? Como é que é isso para você? Eu acho que eu me sinto mais seguro aqui do que eu me sentiria aí, né? Até mesmo eu conversando inclusive com a minha mãe, né? Ela perguntou: "Você não quer voltar? A gente dá um jeito, você volta e tudo mais." Mas primeiro, com o governo fazendo o que está fazendo, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então dá muito receio de voltar e de repente dar um boom que vai ser uma coisa muito pior do que de estar aqui, Verdade. né? Então, se sentir seguro de certa forma, sim, né? Dá receio, com certeza, né? Dá Dá, medo né? de De qualquer pegar, jeito, né? não tem o que fazer, né? Mas depois de ler as matérias, aqui tem fábrica de respiradores, o governo começou com 10 casos, já fechou o país, sabe? Já começou realmente a fazer o isolamento social, fazer o isolamento social acontecer. Então isso deixou a gente um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro. Faz sentido. Como é que a comunidade brasileira aí, que você conhece muita gente, recebe as informações aqui do Brasil, dessa situação que a gente está vivendo aqui, sobre a questão que é bem diferente do país que vocês vivem aí, né? Sim. Com relação ao isolamento social. Sim, a comunidade brasileira aqui, as pessoas que eu conheço, eles recebem todas as informações, eles acabam compartilhando com a gente, e todo mundo fala, né? Liguei para minha mãe, para meu pai, acredita que ele foi sair, já entrei em pânico, falei, não, não vai sair, vai ficar em casa. A gente está tentando orientar, tentando passar as informações que a gente recebe aqui para eles também, né? Enfim, a gente só tem que torcer para que todo mundo siga as orientações corretas, né, para que nada aconteça com ninguém. Hoje mesmo, o prefeito aqui de Niterói, na live que ele faz diária, ele falou, gente, sigam as orientações dos seus prefeitos, né? Porque, de certa forma, acaba que a maioria dos prefeitos e governadores do Brasil assim, é que estão tomando as medidas que eu considero mais corretas, inclusive, que eu estou acompanhando de vocês aí em outros países, né? Porque a maioria dos países realmente está reforçando a questão do isolamento social. A Amanda falou que até eu na Espanha me sinto mais segura aqui do que no Brasil, que ainda está no escuro, tudo muito triste. É porque a Espanha está sofrendo muito lá, mas para o brasileiro que vê a situação daí de longe aqui, imagino que seja bem difícil e preocupante, porque tem pessoas que vocês amam aqui, né? Sim, sim. O governo brasileiro não está levando isso muito a sério. E é isso que preocupa. Aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos, se a gente parar para pensar, né? O Trump não estava levando isso muito a sério e hoje eles estão com mais 600 mil casos. É verdade, é verdade. A gente tem pouquinho tempo aqui da live para fechar, mas de qualquer forma, deixa um recado então para quem está aqui no Brasil. O que você acha então? É isso mesmo, né? Vamos fazer o isolamento e Sim, tentar seguir conforme a Eslováquia. sim, sim. O que eu diria pro pessoal do Brasil é: o isolamento social não vai resolver o problema, mas vai adiar o problema, né? Ou seja, a gente vai conseguir ganhar tempo para encontrar um remédio que vai fazer mais efeito, né? Para de repente, eu sei que a vacina não vai ser feita do dia para a noite, pode ser que leve um ano para a vacina ficar pronta, né? Mas pelo menos a gente vai ter esse tempo, sabe? Perdendo menos vidas, né? E ganhando mais tempo para a gente correr atrás de tudo que a gente tem que correr atrás. Então, realmente, é ficar em casa, é fazer o isolamento o máximo que puder. Isso Né? E uma aí, coisa é que isso. eu vi várias pessoas postando, tá, mas as pessoas vão passar fome, né? Até mesmo o presidente falou isso. As pessoas vão passar fome. E uma coisa que eu respondi para uma pessoa no Facebook foi: depende muito de mim, de você e de todo mundo que está ao nosso redor. Porque existe Somos uma lição todos que a gente pode... responsáveis, né? Exatamente. Falei, existe uma lição que a gente pode aprender desse coronavírus, chamada solidariedade. Você pode chegar no teu vizinho, conversar com o teu vizinho para saber se ele conhece alguém que possa estar passando necessidade, sabe? Vocês fazem uma vaquinha, compra comida para aquela pessoa, sabe? Só vai passar fome se todo mundo se trancar realmente em casa e se fechar para o mundo 100%,
né? Mas fique em casa para se preservar, mas verifica se tem de repente alguém que você possa ajudar. Eu acho que essa é uma lição que a gente pode aprender com certeza. Ótimo, ótima mensagem, ótimo, muito bom, Luiz. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de falar com a gente aqui. Eu sei que aí é mais tarde, né? Obrigada pela participação.